Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, vamos iniciar mais um dia de estudos? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para vocês darem uma olhada na nossa rotina de hoje. Ok, pessoal? E tudo que nós vamos aprender hoje. Então, vamos lá. Primeiro, né, vocês vão copiar a data. Parágrafo, Escola Municipal Olga Breve Alves. Quem mora em Cândido Mota vai escrever Cândido Mota, 11 de agosto de 2021. Quem mora em Alexandria, parágrafo, Nova Alexandria, 11 de agosto de 2021. Hoje é quarta-feira. Ok, pessoal? Rotina. Número 1, leitura, A Fome do Lobo. Então, você vai lá nos nossos vídeos que a gente mandou, né? E assista a leitura, A Fome do Lobo. Está muito legal e foi escolhida especialmente para vocês essa história. Não percam. Dá uma corridinha lá e assistam. Depois, vocês coloquem lá, número 2, Currículo em Ação, páginas 107 a 109. Estudo do texto Os Povos Indígenas no Brasil. Então, o currículo em ação é esse livrinho aqui, pessoal, esse meio verde claro aqui, o livrinho da menininha, como os alunos da minha sala costumam dizer. Então, separa esse livro e já abre na página 107, que nós vamos começar a estudar, né, sobre os povos indígenas, ok? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Olha lá, pessoal. A página é a 107, lá no finalzinho da página 107, onde está escrito atividade 2.3, ok? Nessa atividade, você irá aprender a identificar e analisar territórios étnicos culturais do Brasil, terras indígenas, as comunidades tradicionais, irá estudar também sobre as características do processo migratório no seu município do estado de São Paulo, ok? Então, vamos para a atividade A. Leia o texto com o seu grupo, depois participe da discussão e grife as principais informações. Então, vamos ler o texto? O texto está aqui, pessoal. Os povos indígenas no Brasil. Então, primeiramente, a gente vê aqui essa imagem, né? Que nós estamos vendo aqui, ó, alguns índios, né? Nós estamos vendo aqui os jesuítas, que eram os responsáveis por ensinar os índios, olha aqui, né? E nós estamos vendo aqui o Brasil, né? Sim, um território, né? Plantas, olha outros índios aqui trabalhando, né? Então, vamos lá. Os povos indígenas no Brasil. Muito antes da chegada dos europeus ao Brasil, o país já era habitado por povos nômades, que, segundo pesquisadores, chegaram ao continente americano por volta de 11 mil anos atrás. Viviam da caça e do extrativismo e moravam em abrigos naturais, como grutas. Faziam instrumentos de pedra, lascada e osso. Entretanto, com a necessidade de fugir do frio ou do calor extremo, mudavam-se constantemente para outras terras, que fossem mais produtivas em busca de alimentação nativa, aprimorando a caça para sobreviver. Então, pessoal, primeiramente, aqui diz que os índios, que os povos, né, os índios eram nômades. O que que eram nômades, pessoal? São aqueles povos que vivem mudando para fugir do frio, né, e da fome, eles vivem mudando, ok? Então, eles não moravam em residências, eles não tinham uma casa, eles moravam em grutas, ó. Moravam em grutas e por isso viviam mudando, né? Mas, só que nem sempre foi assim, não é? Vamos ver aqui como ficou depois? Com o passar do tempo, esses povos cresceram e se diversificaram, ocupando todo o território da América do Sul, inclusive o Brasil. Não se sabe em que momento passavam a viver da agricultura. Ao longo do tempo, muitas tribos se tornaram seminômades e acabavam por se fixar por mais tempo na terra para usufruir da prática da agricultura e da pecuária. Então, se antes eles eram nômades e viviam da caça, somente da caça e da pesca,
e viviam mudando de um lugar para o outro, conforme foram crescendo as tribos indígenas e se espalhando, né, por toda a América do Sul, eles viraram seminômades. O que que é seminômades? São aqueles que mudam, mas nem tanto. Eles precisavam se fixar por um maior tempo em uma terra, por quê? Porque eles começaram a viver da agricultura e da pecuária. O que é agricultura e pecuária? A agricultura é a plantação e a pecuária é a criação de gado. Então, eles não podiam mais viver mudando tanto, porque se você planta alguma coisa, você tem que esperar, não é verdade? A planta crescer, dar os seus frutos, né, para depois você colher. Então, isso leva tempo. E a pecuária, a criação de gado, também leva tempo, né, para o gado comer, para o gado se reproduzir. Então, por isso, eles passaram a ser seminômades, já não mudavam tanto, já se fixaram mais em um lugar só. Quando os colonizadores chegaram ao Brasil, os índios cultivavam a mandioca, o milho, a batata, o amendoim, o feijão, o abacaxi, o maracujá, o mamão e outros alimentos do nosso dia a dia. Olha quanta coisa eles plantavam, pessoal. Nessa época, segundo alguns registros de historiadores, havia dois grupos de povos indígenas: os tupis, os tapuais, que integravam diferentes grupos ou tribos. Conheceram primeiramente as tribos que, em sua maioria, habitavam no litoral. Dentre elas, nós temos os Carijó, Tupinambá, Tamoio, Goiatacás, Quiriri, Aimoré e outros. Nos primeiros anos, após o descobrimento, os portugueses tentaram aprisionar os índios para o trabalho forçado, ou para levá-los nos caminhos pela mata dentro, à procura de ouro, pedras preciosas, mas não obtiveram resultado. Houve muitas lutas, entre eles o que causou a exterminação das tribos. Mesmo assim, alguns serviam aos portugueses na extração do pau-brasil, na derrubada das árvores da Mata Atlântica e seu transporte até o litoral em troca de presentes. Então, pessoal, os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, quiseram escravizar os índios, fazer com que eles trabalhassem forçadamente para os portugueses, né? Ou que os levassem a mata dentro à procura de pedras preciosas, mas isso não deu muito certo e houve muitas lutas, porque os índios não aceitaram esse tipo de coisa. Eles queriam ser livres, eles não queriam ser escravos. E nessas lutas, acabaram por se exterminar os índios, né? Morreram muitos índios. Mas houve tribos que resistiam e fugiam para o interior da mata. Outras, ora uniam-se ao lado dos portugueses e lutavam para defendê-los, ora lutavam contra os portugueses ao lado de seus inimigos franceses e holandeses. Dessa forma, recebiam muitas vezes armas de fogo dos europeus para colaborarem em suas lutas. Tantas lutas nesse período quase causou a extinção da população indígena. Hoje, as tribos pequenas são espalhadas por todo o território brasileiro. Em nosso estado, também restam alguns grupos dessas populações, que atualmente encontram-se legalmente protegidas desde a Constituição de 1988. Então, em 1988, foi feita uma Constituição, uma lei que protege os índios. E nessa lei, né, eles dão terras para os índios, que são de direito deles, né, onde eles podem plantar, colher, cultivar os seus animais, né, e essa lei protege os índios que restaram, porque boa parte foram exterminados, né. Desde essa época, aguardam a regularização de suas terras, pelas quais ainda enfrentam disputas. Mesmo assim, muitas terras que são dos índios não são totalmente regularizadas e ainda ocorrem disputas. Você sabia que na cidade de São Paulo há algumas tribos indígenas dentro da cidade de São Paulo, pessoal? Isso é muito legal. Uma delas é a Guarani Mbaia. A aldeia localiza-se nas proximidades do Pico do Jaraguá. Segundo os dados do IBGE, moram ali 583 indígenas. Muito interessante, bem no meio da cidade, né? Muito legal. Quem sabe na sua cidade ou região tem alguma tribo indígena? Vamos descobrir? O que vocês acham? Que aqui na nossa região
Tem alguma tribo indígena, né? Procurem dar uma pesquisada para ver se temos por aqui. E agora nós vamos para a próxima página discutir aqui, ó. Após a leitura, você e o seu grupo irão discutir as principais questões apontadas no texto, de acordo com a orientação do seu professor. O que é nomadismo? Todas as tribos indígenas eram nômades? Então, nós vemos aqui no começo do texto que eram nômades, né? Lembra que eu falei para vocês? Que eram aqueles que viviam mudando, ó, com a necessidade do frio ou calor, mudavam-se constantemente para outras terras que fossem mais produtivas em busca da alimentação nativa, aprimorando a caça para sobreviver. Então, vocês podem grifar essa parte que está explicando o que é ser nômade, que eles viviam da caça e da pesca, né? E eles comiam os alimentos nativos. O que é o alimento nativo? É aquele que não precisa ser plantado, ele já nasce ali. Então, quando acabava, eles tinham que mudar. Mas todas as tribos eram assim, viviam mudando? Não. A gente viu que depois, o que eles fizeram? Ó, ao longo do tempo, muitas tribos se tornaram seminômades para usufruir da prática da agricultura e da pecuária. Então, o que é seminômade, pessoal? Acabei de explicar para vocês. São aqueles que não mudam tanto. Por que eles não mudam tanto? Porque eles começaram a praticar a agricultura, eles começaram a plantar. Então, se eles ficassem mudando tanto, não teria como colher os seus frutos, nem como criar os seus animais, não é? Podem grifar essa parte aí também. Quais são as características dos grupos populacionais retratados no texto que viviam no Brasil? Quais são as características? Como eles eram, né? Então, vocês vão colocar lá que primeiramente eram nômades, né? Depois se tornaram seminômades, viviam da caça, da pesca, né? Depois da agricultura e da pecuária, né? E como que eles eram? Haviam dois grandes grupos, pode grifar essa parte aqui, que vai falar dos dois grupos dos povos indígenas que viviam aqui no Brasil. Grifem toda essa parte aqui, ok? Vamos aqui para a próxima questão. Como viviam? Quais eram os seus meios de subsistência? Que pistas o texto dá? Então, como que os índios viviam, né? Olha aqui no Brasil, aqui está falando, ó. Quando os colonizadores chegaram no Brasil, os índios cultivavam a mandioca, o milho, a batata, o amendoim, o abacaxi. Então, eles plantavam todas essas coisas aqui, ó. Pode grifar essa parte aqui também, que vai mostrar como que eles sobreviviam, tá bom, pessoal? E agora, vocês vão socializar as descobertas de vocês com o seu grupo. Como vocês não estão indo para a escola, vocês podem socializar tudo isso que nós descobrimos com o papai, com a mamãe, com os irmãozinhos, ok? O que é socializar? Contar para eles tudo que nós descobrimos. Espero que vocês tenham gostado e espero também que vocês realizem a pesquisa, se existe alguma tribo indígena por aqui na nossa região, tá bom, pessoal? Beijos e até breve.